Fala, nação rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Já em Campo. E o assunto de hoje é o seguinte: o Sport começa 2026 devendo mais de 50 milhões de reais a jogadores, com salários atrasados, de compra de atletas ainda não pagas. E aí vem a pergunta que todo torcedor quer ouvir a resposta: quem que criou esse rombo? E também quem que vai ter que pagar essa conta agora? Mas tudo isso você vai ver se você ficar até o final do vídeo. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente bateu a meta de 400 inscritos, agora vamos para de 500, eu conto com vocês. Também, ativa o sininho para você não perder nada, comenta sua opinião aqui embaixo. E agora sim, vamos pro vídeo. Vamos começar com a notícia. O próprio executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, ele confirmou: o clube inicia 2026 com 50 milhões de reais em dívidas com atletas. Esse valor ele vai se dividir mais ou menos assim: 24 milhões em salários atrasados, 24 milhões de reais em salários atrasados e 27 milhões de reais em compra de jogadores ainda não pagas. Não é boato, não é especulação, são números oficiais do clube e isso preocupa muito. Aí você me pergunta, de onde esse dinheiro foi parar? Apenas em 2025 o Sport investiu pesado no mercado do futebol, trazendo nomes que pareciam ser promissores, só que acabaram decepcionando. O primeiro foi o volante Christian Rivera, que inclusive hoje se despediu do Sport. Ele que custou aos cofres do Sport 17 milhões de reais. Aí sim, um investimento válido. O melhor jogador do Sport na Série A, um dos melhores, foi ele. Muito bom jogador, um volante marcador, um volante preciso, assim. Gosto muito do Rivera e fico triste que ele tenha que sair. Aí depois vem os bagres, né? 15 milhões em Carlos Alberto. Aquilo ali é inacreditável. Como que o Sport pagou esse valor no Carlos Alberto? A pessoa que é mais fã do Yuri Romão não consegue explicar. Aí vem outro absurdo: mais 9 milhões em Matheus Alexandre. Outro jogador fraquíssimo, Matheus Alexandre. Um jogador que não tem um mínimo de capacidade de jogar uma Série A, uma Série B. Um jogador realmente muito ruim. E por último, a decepção maior da lista desses daqui foi o Rodrigo Atencio, que custou 7 milhões de reais. Ele que veio muito mal. Ele começou jogando pouco e depois do pouco que ele jogou, ele apresentou futebol muito fraco. Apenas nos primeiros jogos que ele fez 4 jogos e 3 gols. Depois disso ele acabou derretendo junto com o Sport. Somando essas e outras operações, o Sport gastou quase 60 milhões de reais em atletas. E o grande problema é o seguinte, que parte desse dinheiro não foi paga. Isso a gente também tem que entender o contexto político. A gestão de Yuri Romão. Como vocês sabem, todos esses gastos aconteceram na gestão de Yuri Romão, o ex-presidente do Sport, que acabou renunciando o ano passado, né? O finalzinho do ano passado do seu mandato. A estratégia foi clara: montar um elenco caro, a gente conseguir disputar na Série A e se manter na elite. Só que acabou que o risco foi assumido, mas o futebol não correspondeu nem um pouco. A gente foi rebaixado lanterna, com rodadas de antecedência, com 2 vitórias. O Sport caiu e a conta ficou. E aí vem a virada de discurso. Entra Matheus Souto-Maior, que foi eleito no final do ano passado, né? No final do ano passado até o começo desse ano, como presidente interino que vai comandar o Sport até 2026. Aí, com o Matheus Souto-Maior na presidência, o discurso muda completamente. O pior que isso, gente, não é mais promessa, tem que ser realidade. A ordem é cortar custos, renegociar contratos e parar de gastar com o que não pode pagar. A folha salarial do Sport no início de 2025 girava em torno de mais ou menos 6 milhões de reais. Hoje está em 4,5 milhões e o clube quer baixar para 2 milhões de reais. Se explica essa barca de jogadores fracos que eles estão trazendo, de nomes de Série C, Série D, por aí, as recusas, com vários jogadores recusando o Sport, ou por causa do salário, ou também por causa da situação que o Sport tá, e a postura dura nas negociações, no quesito também de dinheiro. E o efeito colateral disso é uma bagunça total. O elenco tá todo desmontado, muitos jogadores saíram desse elenco de 2025. Vou falar alguns aqui pouco: Sérgio Oliveira, que é muito ruim, Gabriel, Kaique França, o próprio Igor Carius, que foi pro Mirassol, algo surpreendente, que o Igor Carius não tem futebol pra jogar no Mirassol. Mas hoje o Sport vive uma situação surreal. Paga salários hoje de jogadores que nem se reapresentaram, como Sérgio Oliveira, Pedro Augusto, Lucas Lima também, enquanto negocia a redução salarial. E além disso, tem mais de 10 atletas indefinidos, apenas 3 reforços
práticos chegaram até agora, sendo que só um foi anunciado, que foi o Douglas Marlo. E o resultado prático é que a gente vai estrear o campeonato pernambucano com o Sub-20, que acabou se mostrando ser uma base muito fraca. Jogou contra o Maguari, levou de 4-1, sem contar nas copinhas que só vem trazendo resultados decepcionantes. Muito triste, mas isso aconteceu. E o próprio Ítalo Rodrigues, ele fez um apelo público ao torcedor. Ele disse basicamente, em outras palavras, ou a gente aceita reforços baratos, ou o esporte não sai dessa situação. E deixou claro que a pressão faz parte, mas a gente precisa do torcedor junto. Isso aqui não é aquele discurso bonito, mas é, obviamente, um pedido de paciência. Mas é preocupante porque a gente teve muita paciência com o Yuri Romão e os outros e acabamos nessa situação. E para você ter noção do tamanho do problema do esporte, o esporte hoje deve 50 milhões de reais só para atletas, tirando as outras coisas. Isso é mais do que um ano inteiro de folha salarial planejada para 2026. Ou seja, o esporte já começa o ano devendo algo que ele ainda nem ganhou. Tá vendo? A gente tá muito no vermelho. E aqui tá o ponto central do vídeo, a parte mais importante. Esse rombo não foi criado agora, mas quem governa agora é quem precisa resolver. E resolver significa um elenco mais fraco, menos nomes de impacto, mais apostas e, infelizmente, mais sofrimento de a gente ter medo de cair pra uma Série C, sendo que essa Série B tá muito fácil de a gente pelo menos subir em segundo, terceiro lugar. É básico, mas o esporte não tem essa tradição de conseguir subir facilmente. Ele sempre sobe no sufoco quando ele consegue subir. E a conclusão é o seguinte: o esporte não está desmontando o elenco por opção, está desmontando por extrema necessidade. O erro foi feito antes na gestão de Yuri Romão, só que a conta chegou agora e, infelizmente, o que resta pro torcedor é apenas apoiar. Mas foi esse o vídeo, Nação Rubro-Negra. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal pra gente bater 500 inscritos. Também ativa o sininho pra você não perder nada. E comenta aqui embaixo: o esporte vai conseguir sair dessa situação calamitante, sim ou não? Muito obrigado por assistir o vídeo. Esse é o canal Já em Campo e até o próximo vídeo.